Capítulo 46. O perigo do conhecimento especulativo. A falsa ciência é um dos meios de que Satanás se serviu nas cortes celestiais e dela se serve ainda hoje. As declarações falsas que fez aos anjos, suas sutis teorias científicas, seduziram muitos deles, levando-os a romper sua lealdade. Havendo perdido seu lugar no céu, Satanás apresentou suas tentações aos nossos primeiros pais. Adão e Eva cederam ao inimigo, e por sua desobediência foi a humanidade separada de Deus e a terra separada do céu. Se Adão e Eva jamais houvessem tocado a árvore proibida, o Senhor lhes teria comunicado conhecimento sobre o qual não repousava a maldição do pecado, conhecimento que lhes teria proporcionado alegria eterna. Tudo quanto ganharam por sua desobediência foi a familiarização com o pecado e suas consequências. Enganos dos últimos dias. O campo para o qual Satanás levou nossos primeiros pais é o mesmo para o qual está levando os homens hoje. Está inundando o mundo com fábulas agradáveis. Por todas as astúcias ao seu alcance, procura impedir os homens de obterem o conhecimento de Deus que corresponde à salvação. Vivemos em época de grande luz, mas muita coisa que é considerada como luz está abrindo caminho para a sabedoria e as artimanhas de Satanás. Muitos fatos serão apresentados que parecerão verdadeiros e, contudo, terão que ser ponderados cuidadosamente com muita oração, pois podem ser sutis artifícios do inimigo. A senda do erro parece muitas vezes estar bem vizinha do caminho da verdade. Ela quase não é distinguível da verdade que leva à santidade e ao céu. Mas a mente iluminada pelo Espírito Santo sabe discernir que essa senda diverge do caminho reto. Depois de algum tempo se vê que os dois se acham vastamente separados. Teorias panteístas. Já se estão infiltrando entre nosso povo ensinos espiritistas que enfraquecerão a fé dos que lhes derem ouvido. A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é um dos mais sutis artifícios de Satanás. Representa falsamente a Deus e é uma desonra para sua grandeza e majestade. As teorias panteístas não são apoiadas pela palavra de Deus. A luz de sua verdade mostra que essas doutrinas são meios destruidores de vidas. As trevas são seu elemento, a sensualidade a sua esfera. Satisfazem o coração natural e favorecem a inclinação. A separação de Deus é o resultado de sua aceitação. Nossa condição tornou-se pelo pecado sobrenatural e o poder que nos restaura tem que ser sobrenatural. Do contrário, não terá valor. Há um só poder capaz de romper no coração do homem a força do mal, e esse é o poder de Deus em Jesus Cristo. Unicamente pelo sangue do crucificado pode haver purificação do pecado. Sua graça tão somente pode habilitar-nos a resistir às tendências de nossa natureza caída e sujeitá-las. A esse poder tornam sem efeito as teorias espiritistas acerca de Deus. Se Deus é uma essência que penetra toda a natureza, Ele então habita em todos os homens, e para alcançar a santidade, basta ao homem desenvolver a capacidade que tem em si mesmo. Estas teorias, seguidas até a sua conclusão lógica, derribam toda a organização cristã, removem a necessidade da expiação e fazem do homem o seu próprio salvador. Essas teorias a respeito de Deus tornam sem efeito a sua palavra, e os que as aceitam estão em grande perigo de ser afinal levados a considerar a Bíblia toda uma obra de ficção. Podem eles considerar a virtude melhor que o vício, mas sendo Deus removido de sua posição de soberania, põem a confiança no poder humano que sem Deus está destituído de valor. A vontade humana desajudada não tem real poder para resistir ao mal e vencê-lo. As fortalezas da alma acham-se derribadas. O homem não tem barreira que o proteja do pecado. Uma vez rejeitadas as restrições da palavra de Deus e de seu Espírito, não sabemos a que profundezas pode o homem cair.
Os que continuarem a manter essas teorias espiritualistas hão de, sem dúvida, comprometer sua experiência cristã, cortar a ligação com Deus e perder a vida eterna. Os que semeiam enganos acerca de Deus e da natureza, os que inundam o mundo com ceticismo, são inspirados pelo inimigo caído, que é também estudante da Bíblia, sabe qual a verdade essencial para o povo e empenha-se em distrair as mentes das grandes verdades destinadas a prepará-las para o que está prestes a sobrevir ao mundo. Vi as consequências desses fantasiosos pontos de vista acerca de Deus, na apostasia, espiritualismo e amor livre. A tendência para o amor livre que esses ensinos encerram estavam tão disfarçada que a princípio era difícil tornar claro seu verdadeiro caráter. Até que o Senhor mo apresentou, e eu não sabia como denominá-lo, mas fui instruído a chamá-lo amor espiritual não santificado. O fanatismo depois de 1844. Depois de 1844, tivemos que enfrentar fanatismos de todas as espécies. Foram-me dados testemunhos de repreensão que eu deveria apresentar a alguns que mantinham teorias espíritas. Havia os que estavam ativos em disseminar ideias falsas acerca de Deus. Foi-me dada a luz de que esses homens estavam tornando sem efeito a verdade por meio de seus falsos ensinos. Fui instruída de que estavam desviando pessoas, apresentando teorias especulativas relativamente a Deus. Dirigi-me ao lugar onde se encontravam e apresentei-lhes a natureza de sua obra. O Senhor me deu força para lhes revelar claramente o seu perigo. Entre outros pontos de vista, sustentavam que os que se achassem uma vez santificados não poderiam mais pecar. Seu ensino falso estava operando grande mal entre eles mesmos e entre outros. Estavam adquirindo influência espiritista sobre os que não viam o mal dessas teorias vestidas de lindos trajes. A doutrina de que todos eram santos levara à crença de que as afeições dos santos não levariam nunca ao mal. A consequência desta crença foi o cumprimento dos maus desejos de corações que, embora professassem ser santos, estavam longe da pureza de pensamentos e de vida. Os ensinos ímpios são seguidos de práticas pecaminosas, são a sedutora isca empregada pelo pai da mentira e resultam na impenitência da impureza que se satisfaz consigo mesma. Esse é apenas um dos casos em que fui chamada a repreender os que estavam apresentando a doutrina de um Deus impessoal, permeando toda a natureza e erros semelhantes. Repetidas experiências do passado. A experiência do passado há de repetir-se. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias revestidas de trajes de luz apresentar-se-ão ao povo de Deus. Assim procurará Satanás enganar, se possível, até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercidas, mentes serão hipnotizadas. Corrupções de toda sorte, semelhantes às que prevaleciam entre os antediluvianos, serão introduzidas para levar cativo o entendimento dos homens. A exaltação da natureza em lugar de Deus, a irrestrita licenciosidade da vontade humana, o conselho dos ímpios. Desse se serve Satanás para conseguir certos fins. Ele empregará o poder de uma mente sobre outra para realizar os seus desígnios. O pensamento mais triste de todos é o de que, sob a sua enganosa influência, os homens terão uma forma de piedade sem ter verdadeira ligação com Deus. Como Adão e Eva, que comeram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, muitos estão agora mesmo se alimentando com os enganosos bocados do erro. Agentes satânicos estão vestindo teorias de roupagens atraentes, do mesmo modo que Satanás, no jardim do Éden, ocultou de nossos primeiros pais a sua identidade por intermédio da serpente. Esses agentes estão incutindo no espírito do homem isso que na realidade é erro mortífero. A influência hipnótica de Satanás repousará sobre os que se volvem da clara palavra de Deus para fábulas agradáveis. Satanás busca mais assiduamente apanhar os que receberam mais luz. Ele sabe que, se conseguir enganá-los, sob o seu domínio, eles revestirão o pecado com trajes de justiça, levando muitos a se desviarem.
Digo a todos, estejam de sobreaviso, pois como anjo de luz, Satanás está percorrendo todas as reuniões de obreiros cristãos e em cada igreja procura ganhar para seu lado os membros. Tenho que dar ao povo de Deus a advertência. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Gálatas capítulo 6, verso 7. Evitar religião sensacionalista. Precisamos, no tempo atual, de homens espirituais na causa de Deus, homens que sejam firmes nos princípios e tenham compreensão clara da verdade. Tenho sido instruída de que não é de doutrinas novas e fantasiosas que o povo precisa. Eles não necessitam de conjecturas humanas, precisam do testemunho de homens que conhecem e praticam a verdade, homens que compreendam a ordem dada a Timóteo e lhe obedecem. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versos de 2 a 5. Andem firme e decididamente, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Podem estar certos de que a religião pura e imaculada não é uma religião sensacionalista. Deus não pôs sobre ninguém o encargo de estimular o apetite pelas doutrinas e teorias especulativas. Meus irmãos, não ensinem isso. Não permitam que tais coisas façam parte de sua experiência. Não seja por elas manchada a obra de sua vida. Advertência contra falsos ensinos. Uma advertência contra os falsos ensinos encontra-se na carta de Paulo aos Colossenses. Declara o apóstolo que o coração dos crentes deve estar unido em caridade e enriquecido da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto, prossegue ele, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses capítulo 2, versos de 2 a 10. Sou instruído a dizer ao nosso povo: sigamos a Cristo. Não nos esqueçamos de que Ele é quem deve ser em tudo o nosso modelo. Podemos com segurança rejeitar as ideias que não se encontram em seus ensinos. Apelo para nossos pastores para que se certifiquem de que tenham os pés firmados na plataforma da verdade eterna. Tenham o cuidado de não seguir o impulso, imaginando que seja o Espírito Santo. Alguns há que estão em perigo nesse sentido. Incito-os a serem sãos na fé, capazes de dar a todo o que lhe pedir a razão da esperança que possuem. Desviados do dever presente. O inimigo está procurando desviar o espírito de nossos irmãos e irmãs da obra de preparar um povo que subsista nestes últimos dias. Seus enganos destinam-se a desviar a mente dos perigos e deveres do momento. Avaliam como nada a luz que, por intermédio de João, Cristo deu ao seu povo, para isso descendo do céu. Ensinam que as cenas que estão justamente diante de nós não são de importância suficiente para merecer atenção especial. Tornam de nenhum efeito a verdade de origem celestial, roubam ao povo de Deus sua experiência passada, dando-lhes em seu lugar uma ciência falsa. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele. Jeremias capítulo 6, verso 16.
Que ninguém procure remover os alicerces de nossa fé, os alicerces lançados no princípio de nossa obra pelo piedoso estudo da palavra e pela revelação. Sobre esses alicerces temos estado a construir nestes 50 anos passados. Poderão os homens supor que tenham achado um novo caminho e sejam capazes de lançar um alicerce mais firme do que o já lançado. Mas isso é grande engano. Homem nenhum pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. No passado, muitos têm empreendido o reerguimento de uma nova fé, o estabelecimento de novos princípios. Mas por quanto tempo resistiu seu edifício? Ruiu logo, pois não se achava alicerçado sobre a rocha. Não tinham os primeiros discípulos que enfrentar os ditos dos homens? Não tinham eles que ouvir falsas teorias e então, havendo feito tudo, ficar firmes dizendo: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto? 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Assim devemos nós reter firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Palavras de poder têm sido enviadas por Deus e por Cristo a este povo, tirando-o do mundo ponto por ponto para a clara luz da verdade presente. Com os lábios tocados pelo fogo sagrado, têm os servos de Deus proclamado a mensagem. A linguagem divina tem confirmado a genuinidade da verdade proclamada. Renovação do positivo testemunho. O Senhor pede a renovação do positivo testemunho apresentado em anos passados. Ele pede uma reforma da vida espiritual. As energias espirituais do seu povo têm por muito tempo estado entorpecidas, mas deve haver um ressurgimento da morte aparente. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Ao fazermos isso, teremos o poder do Espírito. Precisamos da energia pentecostal. Ela virá, pois o Senhor prometeu enviar o seu Espírito como o poder que vence. Tempos perigosos estão à nossa frente. Quem possui o conhecimento da verdade deve despertar e colocar-se, corpo, alma e espírito, sob a disciplina de Deus. O inimigo está em nosso encalço. Precisamos estar bem despertos, em alerta contra ele. Precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Temos que seguir as direções dadas por meio do espírito de profecia. Temos que amar a verdade para este tempo e a ela obedecer. Isso nos guardará de aceitar fortes enganos. Deus nos falou por sua palavra, falou-nos pelos testemunhos para a igreja e pelos livros que têm ajudado a esclarecer o nosso dever presente, bem como a posição que devemos ocupar agora. As advertências que têm sido dadas, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, devem ser aceitas. Se as menosprezarmos, que desculpa poderemos apresentar? Rogo aos que estão trabalhando para Deus que não aceitem o espúrio em lugar do genuíno. Não permitam que a razão humana seja posta onde deveria estar a verdade divina e santificadora. Cristo está aguardando oportunidade para acender fé e amor no coração do seu povo. Não recebam as teorias errôneas, o apoio do povo que deve estar firme na plataforma da verdade eterna. Deus apela para nós a fim de que nos mantenhamos fiéis aos princípios fundamentais que se baseiam sobre autoridade inquestionável. Buscar o primeiro amor. No coração de muitas pessoas que estão na verdade, há muito tempo entrou um espírito inflexível e afeito a julgar. São severos, críticos, murmuradores. Alçaram-se ao assento do juízo para pronunciar as suas ideias. Deus lhes roga que daí desçam e se prostrem diante dele em arrependimento, confessando os seus pecados. Ele lhes diz: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. Estão se empenhando por conseguir o primeiro lugar e por suas palavras e atos ferem muitos corações. Contra esse espírito e contra a falsa religião do sentimentalismo, a qual é igualmente perigosa, apresento minha advertência. Prestem atenção, irmãos e irmãs. Quem é o seu guia? Cristo ou o anjo que caiu do céu?
Examinem-se e vejam se estão de fato na fé. A palavra de Deus é a proteção. Nossa senha deve ser à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, verso 20. Temos a Bíblia repleta da mais preciosa verdade. Ela contém o começo e o fim do conhecimento. A Escritura dada por Deus por inspiração é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Escolham a Bíblia como um livro de estudos. Todos podem compreender suas instruções. Peço aos nossos pastores, médicos e a todos os membros da igreja que estudem as lições que Cristo deu aos seus discípulos exatamente antes de sua ascensão. Essas lições contêm instruções de que o povo precisa. A vida eterna só se alcança comendo a carne e bebendo o sangue do Filho de Deus. Na verdade vos digo, disse Cristo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são espírito e vida. João capítulo 6, versos 47 e 51, de 54 a 56 e 63. Cristo roga ao seu povo que creia e pratique sua palavra. Os que receberem e assimilarem essa palavra, tornando-a parte de cada ação, de cada atributo de caráter, hão de tornar-se fortes na força de Deus. Ver-se-á que sua fé é de origem celestial. Não se desgarrarão para veredas estranhas. Seu espírito não se volverá para uma religião de sentimentalismo e excitamento. Perante anjos e homens permanecerão como os que têm caráter cristão forte e coerente. No dourado incensário da verdade, apresentado nos ensinos de Cristo, temos aquilo que convence e converte as pessoas. Espalhem na simplicidade de Cristo as verdades para cuja proclamação veio ele ao mundo, e o poder de sua mensagem será sentido. Não apresentem teorias ou provas que Cristo nunca mencionou e que não têm fundamento na Bíblia. Temos grandes e solenes verdades para apresentar. Está escrito, Mateus 4:4. É a prova que tem que ser colocada diante de cada pessoa. As pessoas ainda têm capacidade para aprender as coisas que garantirão a sua paz. Ainda se pode ouvir a voz da misericórdia chamando: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. Somente quando nos é concedida a vida espiritual, encontramos descanso e conseguimos um bem duradouro. Devemos estar em condições de dizer em meio à tempestade e dificuldades: minha âncora está firme. Recorramos à palavra de Deus para que nos guie. Busquemos um assim, diz o Senhor. Basta de métodos humanos. A mente educada unicamente na ciência mundana não compreende as coisas de Deus. Mas a mesma mente convertida e santificada verá na palavra o poder divino. Só a mente e o coração purificados pela santificação do Espírito podem discernir as coisas celestiais. Irmãos, em nome do Senhor lhes rogo que despertem e reconheçam seu dever. Renda-se seu coração ao poder do Espírito e tornar-se-á sensível aos ensinamentos da palavra. Então serão capazes de discernir as coisas profundas de Deus. Que Deus sujeite o seu povo à profunda operação de seu Espírito. Leve-os ele a despertar, a reconhecer o perigo em que estão e a preparar-se para o que está para sobrevir à terra. Estudar o Apocalipse.
A João, o Senhor revelou os assuntos que viu serem necessários para o seu povo nos últimos dias. As instruções que deu encontram-se no livro de Apocalipse. Os que querem ser coobreiros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mostrarão profundo interesse nas verdades que se encontram nesse livro. Pela pena e pela voz procurarão tornar claras as coisas maravilhosas para cuja revelação Cristo veio do céu. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos todas as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versos de 1 a 3. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Não devemos deixar que qualquer outra coisa nos domine a atenção. O precioso tempo está passando rapidamente, e há perigo de que muitos serão roubados do tempo que deveria ser dado à proclamação das mensagens que Deus enviou a um mundo caído. A Satanás agrada ver a distração das mentes que deveriam estar empenhadas no estudo das verdades que têm que ver com as realidades eternas. O testemunho de Cristo, testemunho do mais solene caráter, deve ser apresentado ao mundo. Através de todo o livro de Apocalipse se encontram as mais preciosas e enobrecedoras promessas, assim como advertências da mais tremenda e solene importância. Não quererão os que professam possuir conhecimento da verdade ler o testemunho dado por Cristo a João? Não há aí meras conjecturas nem enganos científicos. Assim, as verdades que dizem respeito ao nosso bem-estar presente e futuro. Que valor tem a palha em relação ao trigo? A igreja em Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, de 1 a 6. Mensagem à Igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3, de 7 a 12. A mensagem laodiceana. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, de 14 a 21. O Senhor virá logo. Os vigias nos muros de Sião são instados a despertar e reconhecer a responsabilidade que Deus lhes confiou. Deus requer vigias que, no poder do Espírito, deem ao mundo a última mensagem de advertência, que anunciem a hora da noite. Requer vigias que despertem os homens e mulheres de sua letargia, a fim de que não caiam no sono da morte.